CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala de inovação e tecnologia no universo da agenda ESG. Eu converso com Luiz Mosquera, ele é vice-presidente jurídico de Relações Governamentais e de Sustentabilidade da Siemens Brasil. A Siemens é uma multinacional alemã especializada em tecnologia e inovação para indústria, infraestrutura, transporte e saúde. Luiz, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Oi, Rosana, tudo ótimo? Um prazer, uma satisfação grande estar aqui conversando com você e com a sua audiência. Acompanho seu trabalho há muito tempo, então é um privilégio estar aqui falando um pouco sobre sustentabilidade, falando sobre a Siemens. Prazer é o nosso. Luiz, a Siemens é sinônimo de robustez, de credibilidade, atua há muitos anos, contribuiu muito para a construção e para a modernização da infraestrutura brasileira. Vocês estão aqui desde 1867, né, quase 200 anos. E aí eu vou te perguntar, você que é um player importante do setor, como é que você avalia a evolução do Brasil nessa seara de tecnologia e inovação sustentáveis? Bom, eu me sinto muito confortável para falar sobre esse tema, em razão do compromisso de longuíssimo prazo que a Siemens tem com o Brasil. Como você falou, a gente está aqui há quase 200 anos ajudando a desenvolver a infraestrutura brasileira, a indústria brasileira, e a gente tem uma perspectiva bastante otimista com relação ao desenvolvimento do cenário de inovação, principalmente da indústria brasileira. Se a gente olha a participação da indústria no PIB nos últimos 40 anos, houve um declínio nessa representatividade dentro do PIB, e a gente sabe que o emprego industrial é um emprego muito importante, muito relevante, são os empregos que pagam os melhores salários, são os melhores benefícios. Então a gente sabe que para o país sair daquela armadilha de país de renda média e ser efetivamente um país desenvolvido, ele precisa investir na indústria. E a gente vê ações nesse sentido. O governo preocupado com o desenvolvimento, com a nova indústria brasileira, que é a indústria verde, a indústria que abraça os conceitos de sustentabilidade, e nós na Siemens temos soluções e tecnologias que ajudam o desenvolvimento dessa indústria. A gente está aqui para continuar crescendo com o Brasil, com o nosso compromisso de longo prazo. Agora, Luiz, muitos especialistas divergem na forma de fazer com que a indústria refloresça. Um dos caminhos seria investir maciçamente em tecnologia, em inovação, pesquisa e desenvolvimento, que é algo que o Brasil não faz historicamente. Qual é a sua avaliação sobre isso? O que a gente precisa fazer para realmente fazer com que a indústria volte aos trilhos? A gente precisa trabalhar em 3 frentes. A primeira é capacitação contínua do nosso material humano. A gente precisa investir fortemente em educação. A gente tem um ambiente que é favorável à inovação, a gente tem instituições jurídicas estáveis, a gente tem segurança jurídica, a gente tem capital humano, a gente tem boas universidades e a gente tem interesse por parte da indústria e por parte do governo. E a gente tem uma oportunidade fantástica. O Brasil se posiciona como um campeão da sustentabilidade. Quando a gente olha negócios verdes, negócios sustentáveis, o Brasil é o país do futuro, o país que pode tomar muita vantagem nessa transformação digital que a gente passa. O que a gente precisa é aproveitar as oportunidades. Acho que desde 2020 houve um reposicionamento de cadeias de suprimento, países buscando diversificar suas cadeias de suprimento. O Brasil se apresentou como um candidato a receber esses investimentos. Agora, mais recentemente, com o tema das tarifas nos Estados Unidos, o Brasil também se apresenta como um candidato a receber esses investimentos. O que a gente precisa é isso, fazer acontecer. Educação, a gente precisa desenvolver nosso material humano, a gente tem as condições estruturais e a gente precisa atrair esses investimentos de fora. Muito bem. Uma das prioridades das empresas, em geral, é a descarbonização, né? A redução drástica das emissões de carbono e a compensação daquelas emissões que não puderam ser reduzidas para a gente conseguir, de fato, tentar desacelerar aí o ritmo do aquecimento global. Vocês estão com a meta de atingir a neutralidade de carbono até 2030 em todas as operações globais. 2030 está aí, faltam 5 anos.
Conta para mim como é que vocês vão alcançar esse objetivo. Eu acho que vocês estão no caminho certo, porque a informação que eu tenho é Sem que, dúvida. pelo menos aqui no Brasil, vocês já atingiram 68% da meta de redução de CO2, né? Sem dúvida. Bom, descarbonização para a gente é um princípio, um valor e uma oportunidade de negócio. A gente olha para a descarbonização sob dois aspectos. Primeiro, sobre o aspecto interno. Sob o ponto de vista interno, a Siemens subscreveu os compromissos do Acordo de Paris. A gente está engajado naquela meta de manter até 1,5 graus Celsius o aquecimento frente aos índices pré-industriais. Esse é um compromisso inarredável da Siemens. A gente tem um compromisso de até 2030 ser net zero, ser neutro em carbono, e a gente já está bastante avançado nessa jornada. Aqui no Brasil, como você mencionou, a gente reduziu já em 68% as nossas emissões. E isso se deve a um comprometimento da alta liderança da organização, mas também toda a nossa comunidade, todos os nossos colaboradores abraçaram esse desafio. E isso é uma vitória da Siemens, de todos os nossos colaboradores, não da diretoria, não da direção, mas de todos. A gente tomou uma série de medidas para entregar esse resultado de já em 2024 termos reduzido 68% da nossa pegada de carbono. Então, a gente tomou diversas ações, como, por exemplo, 100% da energia que a gente usa, seja no nosso prédio, da sede do nosso escritório, na sede da Siemens, na rodovia Anhanguera, ou seja, na nossa fábrica em Jundiaí, é 100% de energia renovável. A gente está num processo de transição dos veículos para veículos a combustão, para veículos elétricos ou híbridos. Os veículos de trabalho, da nossa força de trabalho, já são veículos que usam etanol. A gente já saiu dos combustíveis fósseis há muito tempo, e até coisas menores que muita gente até deixa passar, nem percebe. Mas, por exemplo, os fogões das cozinhas dos restaurantes do nosso prédio, da sede em São Paulo ou da fábrica em Jundiaí, são fogões elétricos. A gente está em transição para utilizar fogões elétricos, saindo de fogão a gás. Então, são coisas até pequenas, mas que ajudam a gente a ter esse resultado massivo. Isso é o que a gente está fazendo dos muros para dentro, da porta para dentro. Agora, da porta para fora, a Siemens vê sustentabilidade e descarbonização como um negócio, uma oportunidade de negócio. 90% pelo menos do nosso portfólio ajuda nossos clientes a descarbonizar suas operações, ajuda nossos clientes a serem mais sustentáveis. A gente, no ano passado, ano 2024, ajudou a tirar 144 milhões de toneladas de carbono da atmosfera com as nossas tecnologias. Então, isso é um resultado bastante expressivo que a gente tem muito orgulho, seja o que a gente faz da porta para dentro ou o que a gente faz da porta para fora, em parceria com os nossos clientes. Essa responsabilidade pela cadeia indireta é crucial e aí reside o maior desafio do setor, né? Sim. Descarbonizar ali as operações dos fornecedores e parceiros. Agora, Luiz, você acabou de dizer que vocês enxergam tudo isso como uma oportunidade de negócio, mas sustentabilidade ainda no seu mundo está muito vinculada a custo, a Uhum. investimento. Isso Uhum. acaba dissuadindo, né, o grande empresário, os acionistas a investirem maciçamente na agenda ESG. Está mudando isso? Como é que você avalia esse cenário? Sem sombra de dúvidas, essa é uma missão que nós temos, mostrar, seja para os nossos clientes ou para os nossos fornecedores, nossos parceiros de negócio, que sustentabilidade não é custo, é investimento. Primeiro, porque é como a gente chama, ticket to play. Hoje em dia, se a empresa não abraça conceitos de sustentabilidade, ela não senta na mesa para negociar. Você não vai mais conseguir fornecer para uma grande empresa se você não tiver um programa de sustentabilidade robusto. Isso daí está muito claro. Nosso papel é mostrar para os nossos clientes que esses investimentos eles se pagam, porque isso, no fim das contas, é eficiência. Quando você investe em sustentabilidade, tem uma operação mais eficiente. Você usa tecnologias digitais para ter um negócio mais eficiente, fazer o mesmo resultado com menos recursos, você tem uma vantagem competitiva. Então, isso traz resultado financeiro. Para os nossos fornecedores, a gente ajuda na conscientização. Eu acho que as grandes empresas já compreenderam isso, as pequenas e médias ainda precisam de um empurrãozinho. Nosso papel é mostrar que eles precisam investir nesses conceitos, eles precisam abraçar a sustentabilidade, porque isso, no fim das contas, é resultado financeiro. E tem os intangíveis também. A gente vê, por pesquisas, que os colaboradores de empresas que são sustentáveis, socialmente engajadas,
são colaboradores mais engajados, são colaboradores que trazem mais resultados, são mais engajados com o resultado da organização. Então, além dos resultados tangíveis, tem os intangíveis também. E a gente tem esse papel de mostrar para os nossos clientes as oportunidades financeiras e para a nossa cadeia de fornecedores ajudá-los a compreender a importância da sustentabilidade. Engajamento dos colaboradores é um ponto muito interessante que você ressalta. Um outro é boa reputação, porque a empresa sustentável goza Sem de boa dúvida, reputação, sem e dúvida. também de fomento à inovação, né, que está no core da Siemens. Sem dúvida. A Siemens é uma empresa de inovação. A gente está sempre se reinventando. A gente vem de uma jornada, uma empresa quase que bicentenária, e a gente vem de uma jornada dos últimos 10 anos de sair de um conglomerado industrial para ser uma empresa de tecnologia. Empresa de tecnologia, a gente tem que estar sempre na crista da onda. E isso requer colaboradores engajados, colaboradores que tenham vontade de se desenvolver, de trazer resultado para a organização. E a gente busca diversidade aqui. Quando a gente abre as portas para aquilo que é o espelho da sociedade brasileira, a gente quer atrair para dentro da Siemens uma representação fidedigna da sociedade brasileira. A gente não quer só homens de meia idade, brancos, que são todos, enfim, o que dominou o cenário corporativo nos últimos 50 anos, talvez. A gente quer trazer mulheres, a gente quer trazer diversidade, a gente quer trazer para dentro da Siemens os talentos e os cérebros que a gente vê na sociedade brasileira. Então, quando a gente fala em diversidade, para inovação, essa é a nossa missão, trazer talentos diversos para dentro de casa. E aí eu vou te perguntar, já aproveitando essa questão da diversidade e inclusão, como é que você está encarando uma certa distorção que está existindo com relação ao conceito de diversidade e inclusão? Está sendo muito associada à guerra cultural, a essa polarização exacerbada que a gente tem notado, né? Ao negacionismo climático, ao recuo de muitas empresas e gestoras das metas ESG. Conta para a gente a sua percepção. Nosso compromisso é com a diversidade e com a inclusão. E isso é sagrado para a Siemens. Isso são valores que a gente carrega e que a gente vai continuar carregando. A Siemens tem um compromisso com diversidade, com a não discriminação. Então, quando eu abro um programa para PCDs, para pessoas para PCDs, eu estou eliminando a discriminação, eu estou ajudando a eliminar a discriminação. Quando eu faço um programa para trainees ou para PDTs, onde eu elimino a necessidade do conhecimento do idioma inglês, eu estou abrindo as portas e estou trazendo mais possíveis candidatos, e depois a gente treina o inglês aqui dentro de casa, porque ensinar o inglês é a parte fácil. A gente precisa dar oportunidade para as pessoas. Então, o compromisso com diversidade, com a não discriminação, é um compromisso inabalável por parte da Siemens e vai ser sempre assim. São nossos valores e a gente continua engajado. A gente tem um programa muito interessante chamado Diversifica dentro da organização, que é um programa justamente que visa dar oportunidade a todos. A gente tem alguns pilares de raça e etnia, pilar LGBTQIA+, pilar de PCDs, neurodiversos. Também. Etarismo é super importante também. Sim, Hoje, também. Um colaborador que tem mais de 50 anos de idade, ele aprende com o jovem da geração Z. Então, a gente tem programas para fazer com que esses públicos se comuniquem. Porque, como eu falei antes, o objetivo da Siemens é ter acesso ao talento, a esses talentos que estão todos espelhados na sociedade brasileira. Para a gente, o importante é a pessoa ter vontade de se desenvolver. A gente quer dar oportunidade para todas essas pessoas desenvolverem carreiras dentro da Siemens. Muito bem. Luiz, eu queria abordar com você ainda, falando de cadeia de suprimentos, uma questão que diz respeito ao pilar de governança da agenda ESG, que é a integridade. Essa missão mesmo de monitorar e garantir que os fornecedores sigam padrões éticos e também sustentáveis. Como é que vocês lidam com esse desafio, especialmente no mercado como o brasileiro, né, que tem um histórico de corrupção e de práticas trabalhistas irregulares, como, por exemplo, trabalho infantil em muitos casos, trabalho análogo ao da escravidão, remuneração desigual entre homens e mulheres exercendo a mesma função e por aí vai? Bom, desde 2020, a gente implementou um programa para aterrissar os conceitos de ESG no mundo real. Então, quando a gente fala em ESG,
para dentro da Siemens, a gente estabeleceu um framework, vamos dizer assim, chamado DEGREE, que é descarbonização, ética, governança, uso de recursos de forma inteligente, equidade e empregabilidade. Então, o segundo Ezinho, do DEGREE, é ética. Ética, só negócios limpos interessam a Siemens. Então, a Siemens é uma empresa 100% comprometida com transparência, com integridade, e a gente leva isso como missão para mostrar a importância de integridade para os stakeholders importantes, para clientes, para fornecedores, para as empresas que gravitam ao nosso redor. A gente leva isso como uma missão, mostrar a importância da ética e da integridade. E aí, eu vou te dar alguns exemplos. A gente tem um programa bastante interessante chamado Trilha Greenlight, que é um programa que a gente faz com os nossos fornecedores, onde a gente fala sobre diversidade, a gente fala sobre sustentabilidade, a gente fala sobre integridade, a gente ajuda nossos fornecedores a construir e estruturar seus programas. A gente tem uma série de ações coletivas também, onde a gente se junta com outros players importantes do mercado para falar sobre integridade. Agora mesmo, a gente vai sediar na Siemens um programa com o World Economic Forum para levar, para ajudar pequenas e médias empresas a construir seus programas de compliance. Então, essa é uma maneira que a gente tem de, primeiro, é o nosso credo, são os nossos valores. Agora, como a gente dissemina isso? Como a gente leva isso para um ambiente de negócio que, em muitas situações, é permeado por essas ações irregulares, que é o ambiente brasileiro. Como a gente trabalha para fazer um ambiente mais favorável aos negócios, livre dessas circunstâncias? É assim mesmo trabalhar para conscientizar, sejam nossos parceiros de negócios, nossos fornecedores. Então, a gente tem uma atividade bastante intensa nesse sentido. Imagino que já houve casos de parceiros comerciais envolvidos em práticas trabalhistas questionáveis ou então problemas de rastreabilidade de materiais. Nesse caso, vocês excluem imediatamente aquele fornecedor do portfólio ou buscam ainda uma oportunidade de readequação? Olha, a Siemens tem uma política de tolerância zero, mas é uma tolerância zero, mas a gente antes dá todas as oportunidades para os nossos fornecedores se adequarem, aderirem ao nosso código de conduta, estabelecerem seus programas. Então, a gente dá todas as ferramentas para que esses fornecedores, esses parceiros construam seus programas de integridade. Mas se ao longo do nosso relacionamento há um deslize por parte desse fornecedor, eles já sabem, é uma política de tolerância zero. A gente não convive com negócios que não sejam éticos. A gente dá todas as oportunidades para que eles construam seus programas de compliance, mas deixa sempre muito claro desde o início que a tolerância é zero para deslizes nesse sentido. Sobre modernização da infraestrutura elétrica do Brasil, já que vocês são craques nesse sentido, né? Queria abordar com você a questão da eletrificação e energias renováveis e destacar o peso da rede elétrica inteligente, que é esse sistema de distribuição de energia que usa a tecnologia digital e automação para tornar a nossa rede mais eficiente, mais segura e sustentável. Há quantas anda esse trabalho? Olha, esse é um tema muito importante para a gente, eletrificação. É um pilar de negócio, é uma área de negócio bastante importante. Como falamos, o Brasil tem uma oportunidade única de liderar essa transição energética para uma economia de baixo carbono e nós da Siemens estamos muito engajados nesse sentido, seja sob nosso papel institucional, trabalhando com o governo, trabalhando com entidades como a CNI. A gente esteve engajado no B20 aqui no Brasil, esteve engajado no B20 do ano anterior na Índia, trabalhando em soluções para esse tema. Agora, sob o ponto de vista prático, o que a gente oferece de tecnologia, a Siemens tem uma série de tecnologias e soluções que ajudam nossos clientes a serem mais eficientes. Então, por exemplo, redes inteligentes e com essas redes se conectam a prédios, sistemas. A gente sabe que o ambiente corporativo, os prédios são intensivos em geração de carbono. Então, essa é uma área que é foco para a Siemens. Infraestrutura para cidades, infraestrutura predial. Então, a gente tem sistemas de controle de iluminação, de ar-condicionado, de combate a incêndio, que tornam a gestão desses prédios mais eficiente. Isso é menos carbono na atmosfera. Então, a gente ajuda nossos clientes a ter uma operação mais eficiente, do ponto de vista financeiro. Isso tem um impacto direto
no meio ambiente. E que bom que a eficiência energética entrou para valer, né, nesse universo, né, Luiz? Porque até pouco tempo era meio que ignorada, desconsiderada. Mas você consegue até uma eficiência de 15% de redução de CO2 quando aposta em eficiência energética. Sem dúvida. E isso, no fim das contas, é resultado financeiro, né? Redução de CO2, mas você tem uma operação mais eficiente, você despende menos recursos e isso te melhora o resultado financeiro. Então, é um ganha-ganha, como a gente chama. Sobre a eletrificação da frota, né, dos veículos aqui no Brasil. Existe aí uma certa divisão, também uma dissensão entre os especialistas. Muita gente diz que pelo fato da gente ter abundância em biomassa, um grande histórico com etanol, né, que é um combustível que polui muito menos, nós deveríamos centrar mesmo a atenção nos veículos híbridos. Mas existe uma outra corrente que diz que não, que os veículos elétricos vieram para valer, é uma tendência mundial. Como é que vocês lidam com isso? Olha, esse é um problema bom que o Brasil tem, né? O Brasil tem realmente uma vantagem enorme quando a gente fala na matriz energética, uma matriz limpa, uma matriz comparada com outros países, muito limpa, muito favorável e que coloca o Brasil numa posição ímpar nessa jornada de transição energética. Com relação à eletrificação de frota, a gente vê uma oportunidade muito grande, principalmente para aquilo que a gente chama de last mile, aqueles veículos de frota ou frotas de ônibus, ou aqueles veículos de entrega que trabalham nos centros da cidade, a gente vê uma oportunidade muito grande de eletrificação para esses automóveis, para esses veículos. E isso traz resultado financeiro. A gente sabe que o veículo elétrico tem um resultado, uma operação, tem um custo operacional menor do que o veículo de A combustão. combustível fóssil, a combustão, então a gente vê uma oportunidade grande aí. Agora, claro que o Brasil tem uma oportunidade grande com etanol. O etanol é um combustível limpo, biocombustível limpo, que outros países não têm essa vantagem que nós temos. E nós temos aí, acho que para o próximo estágio, é o SAF, é o combustível para aviação, o combustível sustentável para aviação. Essa é a próxima revolução que a gente vai ver no Brasil. O combustível sustentável para a aviação é a saída para o setor, e o Brasil muito bem posicionado como produtor em larga escala desse combustível. Então, a gente vê muito boas oportunidades, seja para o last mile do veículo elétrico, seja para o uso do etanol no Brasil, e seja no futuro próximo o SAF, também uma grande oportunidade para o É um nosso cardápio país. bem variado, bem diversificado. E o hidrogênio verde, que é o meu xodó, o combustível do futuro, a panaceia para os nossos problemas. Quando que a gente vai produzir em larga escala, Luiz? Olha, o hidrogênio verde é um tema que une Brasil e União Europeia, Brasil e Alemanha. A gente conversa muito nos fóruns bilaterais, porque há uma necessidade por energia lá na Europa, na Alemanha especificamente, na União Europeia, e o Brasil tem o potencial de ser um grande produtor de hidrogênio verde. E assim está presente praticamente em toda a cadeia. A gente tem soluções que ajudam, que estão praticamente dentro de toda a cadeia. E a gente também vê como estrategicamente o interesse do Brasil não é só a produção da energia. A gente quer produzir energia, mas exportá-la como valor agregado. Então, essa é a grande missão que a gente tem aqui no Brasil. A gente não quer exportar só a molécula, a gente quer exportar energia com valor agregado. Esse é o grande X que a gente precisa endereçar no futuro próximo. Mas o Brasil, sem sombra de dúvidas, é um player importante no mercado, talvez o mais importante no mercado de hidrogênio verde. Inclusive, a gente tem, de fato, desenvolvido internamente, através dos hubs de inovação, né? Essa questão do hidrogênio verde. E o valor agregado do hidrogênio, eu acho que vai ser o grande pulo do gato, inclusive para a gente fortalecer a nossa indústria nesse sentido, né? Que a gente comentou no começo aqui do programa. Sem sombra de dúvidas. Esse não foi... bom, exportar a molécula, exportar a energia pura, nunca foi o interesse estratégico do Brasil. A gente tem que agregar valor e esse é uma oportunidade muito grande também para a indústria brasileira. A indústria brasileira precisa de um ponto de inflexão, precisa voltar a crescer. Eu acho que um programa que a gente tem da Nova Indústria Brasil
A gente tem grandes oportunidades pela frente e agora a gente precisa arregaçar as mangas e capturar essas oportunidades. Mas é o caminho que a gente precisa seguir para desenvolver a indústria no Brasil. Agora, Luiz, eu queria a sua avaliação sobre a necessidade de capacitação da nossa força de trabalho. O Brasil detém hoje 10% dos chamados empregos verdes, que são empregos ligados à transição energética. A gente já sai na frente porque é uma margem considerável, mas ainda necessita mesmo, né, de capacitar, de qualificar essa imensidão aí da nossa força de trabalho, sobretudo os jovens, que daqui a pouco Sim. vão ocupar o mercado. Qual é a contribuição da Siemens nesse sentido? Olha, a gente vem trabalhando muito nisso, Rosana. A Siemens esteve altamente engajada nos 2 últimos B20s, no B20 do Brasil e no B20 da Índia. Nós tivemos a oportunidade de coliderar o Task Force de Transformação Digital e a gente falou muito sobre educação, sobre desenvolvimento humano. E depois de 2 anos de debates, a gente chegou à conclusão que precisamos atacar 4 frentes para que o Brasil realmente deslanche nesse ponto da transformação digital. O primeiro deles é a educação. A gente precisa levar educação para os nossos jovens, para que eles possam entrar no mercado de trabalho, possam exercer atividades complexas. Então, a educação, primeiro. O segundo é conectividade. A gente precisa de uma rede de 5G, não só em Rio, em São Paulo, mas no Brasil inteiro, que a gente possa desenvolver negócios fora dos grandes centros. Isso leva a uma atomização, uma pulverização de recursos no Brasil. Terceiro, um ambiente seguro, então, muita atenção em cibersegurança, proteção de dados. E o quarto ponto é apoio a pequenas e médias empresas. Isso a gente faz também na Siemens, como eu falei antes, a gente ajuda nossos fornecedores a construir seus programas de compliance, seus programas de sustentabilidade. Então, esses 4 pontos que foram discutidos no B20, e nós entregamos isso para o governo brasileiro, uma carta recomendação para o governo brasileiro, mostram que esse é o caminho para o nosso desenvolvimento e o mais importante, o primeiro deles, é a educação. Sem a gente desenvolver os jovens para que eles entrem no mercado de trabalho em funções nobres, em funções qualificadas, o nosso desenvolvimento vai ficar muito mais difícil. Então, tudo começa com a educação. E aí eu queria te falar de um ponto interessante também que a gente faz na Siemens. Nessa transição digital que a gente está vivendo, a gente sabe que aquelas habilidades que a gente aprendeu lá atrás, na universidade, nas escolas técnicas, talvez não sejam as habilidades que vão levar a gente para o próximo estágio de desenvolvimento. Então, na Siemens, a gente tem um compromisso de qualificação e upskilling de toda a nossa força de trabalho. A gente estabelece, por ano, uma quantidade mínima de treinamentos, quantidade mínima de horas de treinamento. Esse ano, para que você tenha uma ideia, a gente tem obrigatoriamente pelo menos 32 horas de treinamento por colaborador na Siemens. Então, isso é uma maneira da gente manter a nossa força de trabalho resiliente, ajudar nossa força de trabalho nessa transição do velho mundo industrial para o novo mundo industrial. Então, quando a gente fala de educação, eu tenho muita satisfação de falar sobre essas iniciativas. Luiz, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com você sobre as iniciativas da Siemens na agenda ESG, conferindo com você esse trabalho maravilhoso que vocês desempenham aqui no Brasil, mas nosso tempo acabou. E eu estou sendo alertada aqui pela minha direção que a gente precisa terminar. Vamos desobedecer, Luiz? Vamos continuar? Por mim, tudo ótimo, tá ótima a conversa. Quero te agradecer imensamente e já te convidar para uma próxima oportunidade. Puxa vida, Rosana, para mim foi uma alegria muito grande estar aqui com você, com a sua audiência. Ótima conversa, conversamos sobre assuntos muito interessantes e fico à disposição. Agradeço muito e a gente mantém contato. Um beijo para você, até a próxima, Luiz. Tchau, até a próxima. Outro para você. Eu conversei com Luiz Mosquera, vice-presidente jurídico de Relações Governamentais e Sustentabilidade da Siemens Brasil. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Ana Luísa Bessa e o Cauã Felipe. E os trabalhos técnicos, o Juliano Fonseca, e na edição, o Rafael Furugen e o Renato Barcelos. Um beijo para você. Até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.